Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco aqui presente. Tem sido muito recorrente nós vermos os nossos companheiros de vida, de jornada, andando pelos cantos, pela vida, pelas jornadas, pelas trilhas, macerados pela dor, pisados pelo sofrimento, desanimados, tristes, desesperançosos. Aqui é uma reclamação pelos problemas familiares, ali por um infortúnio da vida, acolá pelos problemas da sociedade, da política, da economia, das artes, da cultura, dos esportes e de todos os lugares. O que mais vemos atualmente são as reclamações que a agenda cristã nos trouxe. E isso tem afetado muito as nossas emoções. Isso tem afetado muito o nosso psiquismo. E por isso doenças das emoções têm se tornado epidêmicas nessa sociedade, nesses dias. Muitos dizem porque se trata do final dos tempos. É um momento grave da humanidade e por isso a dor ladeia com todos nós. Isso é parcialmente verdade, mas não deveria ser assim. Porque se nós estamos diante de um momento tão grave de transformação para o melhor, não é correto nós nos acostumarmos com a ideia da dor como uma companheira inarredável. E é por isso que na noite de hoje nós vamos falar de um antídoto para essa tristeza coletiva, para esse nosso dia de marasmo, para esse dia de dor e sofrimento. Hoje nós vamos falar da ferramenta terapêutica da gratidão. Sim, meus queridos irmãos, a gratidão é uma ferramenta que nos eleva e nos coloca acima dessa condição de sofrimento e dor que tem nos assolado. Entretanto, meus queridos irmãos, a gratidão não é apenas o ato de agradecer por palavras. Trata-se de uma atitude, trata-se de uma postura diante da vida, uma escolha de nos integrarmos no mundo bom, amoroso e pleno, que é o mundo da divindade, criado por ela e que espera por nós para que se implante neste plano material, ou não. Ou vivermos ainda na busca de nos escondermos de nós mesmos, da nossa essência de plenitude. Sim, a nossa essência é de plenitude. Sim, a nossa essência desconhece os limites que nós conhecemos hoje. Sim, a nossa essência é de amor pleno. E quando nós nos assemelhamos, quando nós nos tornamos próximos, nos aproximamos do ideal da gratidão, nós nos aproximamos dessa nossa essência. Então essa é a primeira reflexão que eu quero trazer na noite de hoje sobre a gratidão. A gratidão tem a condição de nos elevar para que nos aproximemos das frequências vibratórias do amor, que é constitutivo e alimentante de todo o universo. Só aquele que se desenvolve na amorosidade, consegue perceber motivos para a gratidão. E é um círculo virtuoso. Aquele que se desenvolve na ciência da gratidão, começa a olhar o mundo com os olhos da amorosidade, do reconhecimento do amor incondicional de Deus por suas criaturas. Suas criaturas, não apenas o humano, os meus, mas todas as criaturas. Todos nós somos criados e alimentados e estamos imersos no incondicional amor de Deus, por todos. E é essa a primeira questão que nos ajuda a compreender a gratidão. Ser grato como atitude é compreender no outro a criatura divina incondicionalmente amada como nós mesmos. Quem é grato pelo ar que respira, não polui o ar. Quem é grato pela água que mata a sede todos os dias, que nos refresca, que alimenta e os bichos, não polui, não desperdiça, não maltrata.
Quem é grato a Deus pela fauna e pela flora, não destrói, não consome em padrões irracionais, não se banqueteia com a morte de forma excessiva, pelo menos. Quem é grato pelo pão que tem nas suas mesas, não se permite jogar fora em excessos desvarados. Quem é grato a Deus pelo amor incondicional que Ele desvela a si e às criaturas, consegue compreender que o outro tem limitações tanto quanto si mesmo. A minha avó falava de um jargão que é bem adequado a isso. Ela falava: minha filha, pelo santo a gente beija as pedras do altar. Isso é uma forma poética de entender a gratidão. Pelo reconhecimento ao amor de Deus, nós toleramos e aprendemos a conviver com as suas criaturas. E inclusive com o vizinho chato. E inclusive com o chefe complicado. E inclusive com o marido, que testa a nossa paciência dia sim e o outro também. E inclusive com os filhos, que nos desafiam na nossa autoridade de pai todos os dias. Com todos. Com todos. Nós vamos nos desenvolvendo nesse olhar maior, para cima dos nossos problemas limitados. A gente faz igual a leitura do Agenda Cristã estava falando. A gente não fica pedindo: ai Deus, ai espiritualidade, doutor Bezerra, o que eu faço aqui? Né? Querendo que a gente não quer saber, a gente quer algum espírito de luz que concorde com a nossa inércia. Porque saber, muitas vezes a gente sabe. Muitas vezes a gente sabe que precisa perdoar o coleguinha. Mas o que a gente fala? Ai, perdoar é tão difícil. Não, isso não é para mim não, eu não dou conta. Isso é só para aqueles seres iluminados. Não, o exercício é nosso, porque se ele bateu na nossa porta, ele é nosso. Tudo que bate na nossa porta é porque a gente dá conta. E se a gente não dá conta sozinho, a gente procura ajuda para passar por aquilo. Porque tudo que a gente se esconde daquele problema, mais na frente a gente vê, mais na frente a gente encontra. Ninguém foge de si. Ninguém foge dos desafios que são para o desenvolvimento do ser. Porque o nosso ser, o ser imortal que nós somos, faz um planejamento para que a gente se encontre, para que a gente se reconheça, para que a gente se conheça. Então agora ou mais para frente, nós vamos ter essa oportunidade. Por que não fazer agora? Por que sofrer até lá? A gratidão nos dá força para enfrentarmos esse processo, compreendendo que os dissabores nada mais são do que oportunidades de aprendizado. Se eu começo a compreender que aquela pessoa que me deu desgosto é uma ferramenta para que eu desenvolva alguma questão que eu preciso desenvolver ali, fica mais fácil até o meu trato com aquela pessoa. Porque eu passo a compreendê-la para mim, na minha visão, como um instrumento do meu aperfeiçoamento. Óbvio que alguém não é instrumento, mas na minha reflexão, ela acaba sendo um instrumento da providência divina que me ajuda no meu desenvolvimento. Isso por si só já ajuda a diluir o veneno que nós colocamos no nosso psiquismo chamado rancor, ódio, mágoa. Não existe um ser que possa se dizer feliz que conviva com esse veneno dentro de si. Não existe alguém feliz, em paz, que conviva com ódio, com ressentimento. Tem outro jargão que eu gosto muito também. Diz: guardar rancor é tomar veneno e esperar que o outro morra. Nós nos envenenamos à medida em que alimentamos a mágoa, o ressentimento, o ódio. Faz um teste quando chegar em casa. Pensa em alguma situação dessa natureza, se você sente. Lembra dessa situação. Ela traz a dor como se ela tivesse acontecido hoje.
E muitas vezes ela aconteceu há anos, há décadas. Há pessoas que narram um fato que não superaram com uma vivacidade, e com nós nos surpreendemos quando vemos que aquilo já passou anos, décadas. Ninguém merece ficar arrastando um sentimento tão forte e corrosivo por tantos anos. O perdão não é bom para quem é perdoado, o perdão é imprescindível para quem perdoa. É quem se livra de todo esse lixo que vai alimentando por anos e anos e anos e anos. É por isso que o JC, o nosso querido Jesus, falava para que a gente perdoasse. Perdoai para que Deus vos perdoe. Significa dizer, perdoa para que o seu psiquismo se liberte. Era isso que ele dizia para a gente se reconciliar com os nossos inimigos, enquanto nós estivéssemos na mesma trilha que eles, porque senão nós seríamos metidos na prisão. A prisão não é a cadeia física, a prisão é a prisão de não nos libertarmos dessa dor. O magoado sofre. Ele não sofre por causa daquele fato, aquele fato já passou há muito tempo. Ele sofre porque ele trouxe essa dor para cá. Ele arrasta. Quando nós nos colocamos na situação de agradecer por aquela oportunidade, porque aquela mágoa, aquela dor despertou em nós algo que nós precisamos mudar, porque nós merecemos viver melhor, nós merecemos viver sem aquela dor. Nós nos abrimos para o círculo virtuoso da gratidão e essa mágoa tem uma nova vida, agora não mais como um sentimento pesado, mas como um móvel para que a gente efetivamente avance a partir dali. Né? Na prática, me aconteceu uma situação dolorosa. O que essa situação dolorosa quer me dizer? Qual é o problema? O que essa dor quer me trazer? O que ela está a me dizer? Mas nós não olhamos para a situação dolorosa, nós olhamos para a pessoa que nós achamos que nos causa aquela dor. E aquela dor não é do outro, é nossa. É nossa. Tem pessoas que falam para a gente absurdos e a gente consegue fazer com que entre por um ouvido e saia pelo outro. E tem gente que num bom dia já nos irrita profundamente. O problema não é a pessoa, o problema é o que ela desperta em nós. O que essa pessoa desperta em mim? O que eu preciso aprender com isso? O que isso está me dizendo? Porque quando a gente se dói por alguma coisa, é porque tem ali um aprendizado. Quando Jesus veio dizer que Deus não era castigador, mas era bom pai, né? Que dizia, bate e vai ser aberto, pede e eu vou dar, vós, maus como sois, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus, que é bom. Quem é que dá uma serpente ao filho que pede um peixe? Ou uma pedra ao filho que dá um pão, ou pede um pão? Então, se a vida nos dá aquela situação, é porque nós já podemos passar por ela sem dor. Ah, mas por que dói? Para nos tirar da nossa zona de conforto. Para que a gente possa ver com olhos de ver. Daqui a um tempo a gente não vai precisar da dor, não vai precisar ficar tropeçando. A gente já vai caminhar com mais desenvoltura. Mas se hoje não é o nosso momento, não tem problema, a gente vai tropeçando mesmo. Cai, levanta, começa de novo, aprende, tenta de novo, e de novo, e de novo, tantas vezes quantas forem necessárias. O outro deixa de ser o balizador da nossa vida. Isso é a autonomia do ser. A gratidão desperta em nós a nossa autonomia. A minha vida não depende mais do outro. Minha felicidade não está na mão do outro. Significa dizer, não importa o quanto o outro me atormente, eu não vou me permitir mais atormentar.
Ah, o outro foi embora da minha vida. Chato, né? Mas o que eu posso aprender com essa ausência? Aprender a viver com as ausências é um grande aprendizado. Porque a única criatura com a qual a gente vai caminhar a vida inteira é conosco mesmo. E a vida vive nos mostrando isso. É o desencarne de um, é a ida embora do outro, é o recomeço do outro. A vida vai sempre nos mostrando. Tem hora que a gente não vai vendo, não vai vendo, não vai vendo. Aí a vida fala, filho, agora vem cá, você vai ver. Uma das piores construções que nós podemos fazer é dizer, eu não vivo sem o fulano, sem a Beltrana, sem isso, sem aquilo. Porque a vida vem e nos convida, fala, sim, filho, você vive, você é muito maior do que isso. Vamos começar de novo? Vai dar trabalho no começo, mas dá. A gente vai seguindo. Quando nós nos colocamos nessa condição, nós agradecemos. Isso é a postura de um ser grato. Não adianta orar, meus queridos irmãos, e falar, Senhor, eu agradeço por tudo, pelo pão, pelo trabalho, pelos amigos, pela família, por estar tudo bem, considerando que esteja tudo bem, que já é uma raridade, né? Hoje sempre nós temos ali as nossas pedras no sapato, mas agradeço por tudo. Aí o que a gente faz? O pão a gente já desperdiça, né? Consome muito mais do que precisa. Compra comida e joga fora, onde um monte de gente morre de fome. Ou não come comida, né? Come aquelas coisas aí que se vende hoje como comida e que estão longe de ser comida. E que depois vem a doença e a gente não sabe por quê. Aí as relações familiares pelas quais a gente agradece. Será que a gente realmente agradece na nossa postura com as nossas famílias? Ah, eu amo a minha família. Quanto desse amor eu consigo trazer para o meu dia a dia? Com uma conversa fraterna, com um olhar que acolhe, com um abraço, com um beijo, com um eu te amo. Você faz diferença na minha vida. Já disse que eu te amo hoje. É isso que faz as nossas relações serem de fato saudáveis. Não é ter sempre razão. Não é ter todas as respostas, não é estar sempre certo, não é fazer tudo da forma como a pessoa quer. Jesus já dizia que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Muitas vezes nós vamos nos contrariar nas relações, isso é um fato. Nós estamos aqui para isso, para aprendermos, e nesse aprendizado vai ter concordâncias e vai ter um monte de discordâncias. E em casa é o lugar sede das discordâncias. Quem tem filho adolescente sabe disso. A gente começa e recomeça, e começa de novo, e conversa de outro jeito, e vai construindo. Ora vai dando certo, ora não dá certo. O que fica dessas relações é o quanto de afeto e dedicação nós empreendemos. O quanto nós nos doamos. Não doamos coisa, doamos de nós. Aquele que de fato é grato, aprende a se doar, sem sofrimento. Ele desperta a verdade, ele se integra nesse processo. Ele não faz para o outro. Porque uma das piores coisas que nós podemos fazer nas nossas relações, de qualquer natureza, mas nas familiares isso é mais caro, é dizer, você não sabe o quanto eu sofro por você, o tanto de sacrifícios que eu faço por você. O que uma frase dessa cria nos nossos filhos? A ideia de que amor é sacrifício, de que amor é dor, é sofrido. De duas uma, ou a pessoa fala, não quero esse negócio de amor, que eu não sou desses, que gosta de sofrer, ou a pessoa vai vivendo uma vida servil, se escondendo da sua essência, porque a nossa essência não é de dor e de sofrimento, é de plenitude, e vivendo nessa relação de uma vida superficial. Não é? Então, a gratidão faz com que a gente entenda esse processo de uma forma mais ampla.
E isso faz com que a gente se doe sem esse grau de expectativas e de exigências. A gratidão também nos faz reconhecer a grandiosidade de Deus. Sempre digo aqui, Deus é Deus. Deus não precisa do nosso reconhecimento. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é pleno, é perfeito. A gente gostando ou não, Ele é Deus. A gente concordando com Ele ou não, Ele é Deus. A gente acreditando nele ou não, Ele é Deus. Deus é Deus. Ele não precisa do nosso reconhecimento. Por que então é importante a gente ser agradecido a Deus? Para que a gente se alimente dessa fonte, para que a gente se sinta integrado nesse amor dele. Reconhecer a bondade de Deus é se abrir para essa fonte que nos alimenta. É bom para quem ser grato a Deus? Para nós, para quem é grato. A gente se integra nesse universo de amorosidade. A gente para de virar pedinte da espiritualidade para todos os atos comezinhos da vida. E passa como seres adultos emocionalmente a nos responsabilizarmos. As águas são gratas ao Criador, por isso se oferecem para todos de forma abundante. O sol é grato ao Criador e por isso se oferece iluminando e aquecendo todo o planeta e todos os planetas do sistema dele. Os animais são gratos ao Criador e por isso colaboram na manutenção do equilíbrio da terra. As plantas, igualmente, são gratas, se oferecendo como alimentos, como fonte de vida. Nós, criaturas humanas, que mais recebemos nessa perspectiva do ser aqui na Terra, o que a gente tem oferecido? O que a nossa gratidão tem nos impelido a oferecer? O que nós, gratos, homens racionais, que reconhecem a bondade do Criador, que reconhecem que tem inúmeras oportunidades do desenvolvimento, o que a nossa gratidão está nos motivando a oferecer de nós? Aquilo que nós somos gratos, cabe essa reflexão. Qual gratidão é essa? Que intensidade de gratidão é essa? Nós vivemos na superficialidade de uma ideia de agradecer com palavras. Eu agradeço muito a fulano, mas ele depois fez isso que me magoou. Porque é mais ou menos isso que a gente faz com Deus, né? Deus, obrigada pela vida, mas o Senhor podia me ajudar, né? Porque está difícil, o Senhor anda me largando na ladeira. Senhor, muito obrigada por eu ter um corpo bom, mas sabe aquela partezinha que está doendo? Está faltando, né, Senhor? Estou esperando o Senhor aqui me ajudar. Nossa, sou muito grato pela minha família. Pena que eu não consigo me relacionar bem com ela. Sou grata pelo trabalho que me traz salário e condição material de me manter. Mas aquele meu chefe, difícil, viu? Tem que ter uma paciência de Jó com ele. Então, o Evangelho nos convida a essa reflexão da integração plena. Não tem mais. Não tem o outro. Tem a gente, na nossa relação. E aí é o segundo ponto onde eu queria tratar hoje. Quando nós vibramos e nos desenvolvemos dentro da perspectiva da gratidão, coisas boas acontecem. Por quê? A gratidão, como ela é um pensamento de alta evolução, porque ela está muito integrada com a amorosidade, ela é decorrente dessa amorosidade, do reconhecimento dessa amorosidade, ela alcança as nossas dimensões mais sutis, o nosso pensamento que cria, efetivamente. Porque o que cria essa realidade é uma conjugação daquilo que pensamos, sentimos e fazemos, né? E coordenado pelo que pensamos. Não um pensamento lógico racional do nosso cérebro que não para quando a gente vai dormir, né? E hoje em dia isso tem sido uma febre. Durmo, mas não descanso, meu cérebro não para. Não é esse pensamento que nós estamos falando. A gente pode falar dele um outro dia. O pensamento que nós estamos nos referindo é o pensamento criativo. É o pensamento que está diretamente ligado ao espírito. É aquele que planeja e conduz a nossa existência, né?
esse pensamento é alcançado pelos pensamentos e pela vivência da gratidão, porque ele é de uma ordem mais sutil, mais amplo e mais vigoroso, mais poderoso. Então, quando nós começamos a vibrar na frequência e viver na frequência da gratidão, a conjugação desses elementos para que a gente nutra essa relação de gratidão. Tem um outro jargão que diz que quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. É exatamente por isso. A gente vai entrando numa frequência em que a gente vai se alinhando com a frequência do ser imortal. Quando o nosso espírito se alinha com essa nossa personalidade, a gente caminha com menos impacto, com menos atrito, ou seja, é por isso que tem gente que passa pela vida e a gente olha e fala assim, fulano não tem problema. Tem, só que ele lida de outra natureza. É a ideia do samaritano que viajava de Jericó para Jerusalém. Os outros desciam, ele viajava. Ele passava de outra forma. Ele encontrava os mesmos caminhos, mas passava de uma outra forma. Como nós estamos passando pelo caminho da vida? Essa também é uma reflexão para a gente fazer na noite de hoje, ou talvez na vida de hoje, né? Talvez na encarnação de hoje. E aí, a terceira reflexão, também da gratidão, a gratidão nos ajuda a nos relacionarmos melhor com o nosso tempo, com o nosso planeta, com as pessoas, com os seres. Né? Quando nós nos afeiçoamos e vibramos na frequência da gratidão, nós oferecemos para o outro o nosso melhor. E quando a gente oferece para o outro o nosso melhor, a gente começa a melhorar este momento, este lugar em que nós estamos. Nós reclamamos muito do nosso momento na Terra, mas muito pouco temos oferecido para melhorar este momento da Terra. Nós temos tantas possibilidades e tantas ferramentas de desenvolvimento, mas nos afeiçoamos à reclamação. E a reclamação, ao contrário da gratidão, forma na psicosfera individual e coletiva, em uma análise maior, uma psicosfera densa, pesadona, cheia de lixo energético. E aí realmente fica mais difícil. É mais legal viver numa casa vazia, numa casa limpa ou numa casa suja? Ah, claro que numa casa limpa, sim. Como é que nós estamos limpa? Eu sozinho? Não, adolescente adora isso, né? Não limpei o banheiro. Ah, mas fulano também não limpou a cozinha. Né? Mas você não tinha que limpar o banheiro? Tinha, mas fulano não limpou a cozinha, eu também não vou limpar o banheiro. Nosso comportamento emocional aqui na Terra está meio adolescente. Está meio infantil nessa perspectiva. Ah, eu não vou ser honesta, porque ninguém é. Vou ser burro, vou ser trouxa. Ah, não vou ser legal, não. Só eu cumprimento os outros, ninguém me cumprimenta, eu não cumprimento mais. O que você tem a ver com o comportamento do outro? Se Jesus, quando viesse na Terra, que ainda era um pouco pior do que é hoje, ele fala, ah, então tá, eu vou embora, viu? Porque aqui não tá dando, ninguém faz nada, ninguém nem entende o que eu tô falando. Não, ele veio, tinha uma tarefa, cumpriu a tarefa e foi embora. E a gente está refletindo sobre essa tarefa dele até hoje. E ainda vamos se refletir sobre ela milênios. Milênios. Então, meus queridos, que a gente possa ressignificar a gratidão, para que a gente possa trazê-la como ferramenta de melhoria da nossa vida, de transmutação das nossas dores. Hoje está ruim, está muito ruim. O que eu vou fazer para melhorar? Porque esse universo foi criado para eu estar bem. Como é que eu crio isso? Tem que ter um jeito mais fácil de viver essa vida do que a gente está vivendo. O jeito mais fácil é a gente olhar para este amplo universo de amorosidade.
A gente olha para o céu. Como é que dá para olhar para um céu desse do Cerrado, nessa época do ano, multicolorido, no pôr do sol, e não acreditar que a vida vai dar certo? Como é que a gente consegue olhar para o sol, para os pássaros, para as flores e falar: esse negócio está perdido? Talvez a gente só precise ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que a gente possa usar a lente da gratidão. A gente possa, de fato, assumir essa postura ativa a que a gratidão nos conduza, nos convida. E para quem quiser se aprofundar nesse tema, eu sugiro a leitura do livro Psicologia da Gratidão, da Joana de Ângeles, pelo espírito do Divaldo Pereira Franco, da série psicológica. Se eu não me engano, é o livro do volume 16, mas eu posso estar enganada. É um livro que vale a pena. A Joana, como de costume, precisamente, incisivamente, nos convida a compreendermos a gratidão como essa força ativa nas nossas vidas. Para que a gente possa mandar embora essa passividade de achar que é isso mesmo, que é desse jeito, que aqui é um vale de lágrimas. Não, aqui é um lugar de aprendizado e de escolhas. Como nós escolhemos viver? Que a gente possa acordar amanhã e dizer: eu escolho ser feliz, eu escolho ser melhor, eu escolho viver harmonizado com a gratidão. Mundo, a este universo que conspira para o melhor. E irmanados nessa energia, eu vou trilhar a minha jornada. E ainda que as dores venham, elas vão passar, porque eu caminho, eu ando, eu passo por essas experiências, aprendendo com elas e trilhando, construindo a cada dia um ser melhor, que alcança a meta a que me dispus nessa existência e que alço novos horizontes nas próximas, na grande vida, no porvir. Que Jesus nos oriente nesse processo, que nos fortaleça o bom ânimo para que a gente possa fazer essa travessia, para que a gente possa mandar embora a tristeza, a mágoa, a chateação, a desesperança. Que nós possamos acreditar que na ponta do leme está Jesus. Nessa grande nau que é a humanidade, mas nesse grande mar, nesse grande oceano que é conduzido por Deus, Pai amoroso, que deseja para nós o melhor e que espera que a gente depressa em caminhar na busca da felicidade.